Boa dia a todos, meus amados. Aqui tem um texto muito abençoado no livro de Coríntios. 1 Coríntios, do verso 18 por diante. Aliás, do verso 17. Seja bem-vindo a todos, meus amados irmãos, amigos, em nome de Jesus. Vocês são número 1 para Deus. Vocês são importantes demais. A vida de cada um de vocês foi comprado com sangue. Foi comprado com sangue precioso. O amor de Jesus Cristo por cada um de nós é incomparável. Não tem medida, não tem tamanho. Por isso que a palavra de Deus é loucura para o que se perde. Está aqui, ó. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavra, para que a cruz de Cristo se não faça em vão. Não sabedoria de palavra, para que a cruz de Cristo se faça em vão. Mas ele diz, porque a palavra da cruz é loucura para o que perece. Mas para nós que somos salvos é o poder de Cristo, é o poder de Deus. Quer dizer, a palavra da cruz é loucura para o que perece. Mas para o que nós que somos salvos é o poder de Deus para todo aquele que crê. Aí ele diz, aqui no verso, do verso 27 por diante, olha o que o Espírito Santo fala. Olha a quem Deus escolheu. Você está pensando que o Senhor Jesus, o nosso Deus, escolheu sábio, entendido, pessoa de conhecimento, de estudo? Deus nunca escolheu estudioso. O Senhor Jesus nunca escolheu sábio, nem entendido, nem letrado. Deus nunca escolheu. Deus não precisa de homem que tenha conhecimento da letra, fez faculdade, fez isso, fez aquilo outro. Deus precisa desse aqui. Olha quem Deus escolheu. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e é desprezível, e a que não são para confundir, e a que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante dele. Deus não escolheu estudioso, não. Quem era Pedro que Deus escolheu? Você já leu a Bíblia? Já meditou? Pedro era analfabeto. Como judeu, chamaram Jesus naquele tempo um sem letra. Quem é esse sem letra com tanta sabedoria? A lei cegou todo ser humano. E a graça veio abrir os olhos espirituais dos cegos espiritual e físico. Por isso que Deus não escolheu sábio para ele se gloriar na sua saber. Deus quer ouvir aquele que não são nada, aquele que não sabe falar, que nem Moisés. Moisés era gago. E Deus teve que amar Josué. Por isso que Deus não precisa de sábio, Deus não precisa de homem que tem um título. Deus precisa de homem honesto, Deus precisa de homem que tenha temor, Deus precisa de homem que veja as ovelhas com outros olhos, não como dele. As ovelhas são rebanho de Deus. Deus precisa de homens que, possível for, morra pelo rebanho. De homem que se renunciou a si mesmo para viver a glória de Deus, para viver a graça de Deus. Homem
que não está envolvido com o mundo. Deus precisa desse vil, homem que não tem título nenhum, mas homem de coragem, homem de humildade, homem que renunciou ao mundo para viver Cristo. Deus precisa de Paulo, que não existe mais por aí, que era Paulo conhecedor e bem de vida, renunciou tudo que ele tinha, tudo que ele aprendeu, toda a glória dele, ele renunciou e considerou como esterco para ganhar Cristo. Hoje os caras é o contrário. Ele renuncia a Jesus para ganhar dinheiro. As pessoas não estão preocupadas com as almas sofridas, que estão chorando, que estão padecendo, que estão morando nos lugares perigosos. Eles não estão com os olhos nas ovelhas. Eles estão com os olhos nas coisas materiais, nas coisas lucrativas, nas coisas para encher o erco deles e ainda ser elogiado. Esse é o homem de Deus. Que Deus? O homem de Deus é aquele que faz a vontade do Senhor Jesus, assim como Paulo, como Pedro, como João, como Estevão. Os homens de Deus não têm salário, está escrito na palavra. Jesus disse: o que de graça receber, de graça dá. Você recebeu algum dinheiro pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus? O que receber de graça. A minha casa será chamada casa de oração. Hoje é o contrário, a casa de Deus é chamada casa comercial para lucrativo e ganhar dinheiro. Não é assim? Ganhar dinheiro enganando as ovelhinhas de Cristo. Por isso que Deus não quer sábio, quer o vil, o desprezível nada. É aquele que Deus levanta do pó. Quando Deus coloca para levar a mensagem, ele sabe que não é ele que está falando, é Deus que está falando na boca dele. Aquele que não é nada, que você olha para ele, quem é esse cara que está pregando essa palavra? Esse é o que Deus escolhe. Deus não escolhe rico, mentiroso, falso. Deus escolhe o verdadeiro. O servo de Deus, cheio do Espírito Santo, ele é cheio de temor, de obediência. Ele não precisa de dinheiro, ele precisa das almas. E quando trabalhar por bem as almas famintas, necessitadas, Deus acrescenta a necessidade. Deus não chamou, não escolheu ninguém para servir. Esse já foi. A palavra de Deus é graça. Se Jesus, ele escolhesse alguém rico, Jesus não vinha como pobre, ele vinha como rico. Pode olhar que Jesus nunca foi pobre, ele é filho de Deus, que adora todas as coisas. Mas ele veio como pobre, ele veio como desprezível. Ninguém dava nada por Jesus, está escrito no livro de Isaías 53. Ninguém dava nada por ele. E ele não tinha boniteza alguma para alguém chamar a atenção. Era mais desprezado de todo homem. Ninguém reconheceu o Senhor Jesus aqui nesse mundo, principalmente os judeus. Porque o justo vive da fé, não vive de vista. É tudo pela fé. Por isso aquele que ama Jesus, ele não engana, não amolesta as ovelhas, ele não está com olho nas coisas materiais. Por isso, meu amado, olhe para Jesus, busque ele enquanto é tempo, busque ele enquanto se pode achar, invoque ele enquanto está perto, coloca a tua dificuldade na mão dele e diz: Senhor, eis-me aqui, eu sou pequeno, mas tu és grande. Deus pode fazer na vida sua abundantemente, além daquilo que você não pode e que a tua vida não alcança, Deus alcança para a glória dele. Deus abençoe, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.